Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mello, Executivo de Desenvolvimento Setorial da GS1 Brasil, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o uso do EPC-RFD na cadeia desconectada, né? Mas antes de a gente começar, queria agradecer a VDI Brasil pela oportunidade de estar participando e compartilhando um pouco de conteúdo com vocês no 12º dia da engenharia, né? A GS1 Brasil, ela faz parte da GS1 Global, ela é uma entidade sem fins lucrativos, presente aí em mais de 150 países, com atuação direta em mais de 115 países, né? E ela tem o papel principal de criar e administrar padrões que são utilizados na cadeia de suprimentos, né? Hoje a GS1 no Brasil conta com 58 mil associados, mais de 1,5 milhão de associados no mundo, né? Isso, 31% das empresas que geram PIB do Brasil acabam sendo associadas à GS1 para poder utilizar esses padrões que são empregados na cadeia de suprimentos, né? Um papel da GS1, então, é justamente criar padrões, né? Que padrões são esses, né? O primeiro, mais simples de todos, é o que a gente chama do famoso código de barras, né? É o que a gente vê nos produtos, a gente vê no supermercado, aquele número de 13 dígitos que é bipado ali no caixa, né? Mas esses padrões da GS1, eles começam pelo que a gente chama da identificação do produto, então eu tenho RGs, eu tenho maneiras de identificar meu produto de maneira única na cadeia de suprimentos como um todo, não só produtos, eu posso unidades logísticas, pessoas, serviços, tudo isso pode ter um código, um formato único de identificação. Também faz parte dos padrões GS1 os métodos de captura dessas informações, e talvez essa seja o que é o mais conhecido. E o código de barras, obviamente, está aí há 40 anos praticamente, né? É o que é mais utilizado pelo mercado, né? Mas a gente vai desde os códigos lineares, que é o que a gente está acostumado, até um data matrix, um QR Code, e também as etiquetas eletrônicas, né? O RFD, que tanto se fala. A GS1 também, ela tem os padrões para troca de mensageria, né? Como que eu conecto as empresas nesse ambiente cada vez mais globalizado e digital, né? Esse ambiente da indústria 4.0, né? Esses padrões acabam sendo fundamentais para que a gente consiga estabelecer, então, uma linguagem única, comum, que todos consigam entender e se comunicar, né? Antes de entrar no assunto, no tópico mesmo do que a gente vai discutir hoje, é importante fazer um alinhamento, o que é identificação e o que é dado variável, né, e como que isso impacta na cadeia de suprimentos, né. Eu tenho um produto, eu tenho eventualmente uma ficha técnica dele, e eu tenho dados que chamam de dados fixos. O que são esses dados fixos? São aqueles dados, obviamente, que não mudam, mas é a marca do produto, é um peso, é o peso dele que não muda, uma dimensão, alguma característica que não varia com o tempo, né? Isso é um dado fixo. Mas para todos os produtos dado fixo, o processo produtivo, a cadeia de suprimentos, ele acaba precisando, sendo necessário um conjunto de dados que a gente chama de dados variáveis, né? E esses dados alimentam processos produtivos, a processos logísticos, né? O que é um dado variável? Uma data de validade, uma data de fabricação, um lote, um número de série desse produto. Todos esses são informações que a gente chama de dados variáveis, né? E esses dados podem, então, caminhar junto com o produto durante a vida dele, pode caminhar desde o nascimento do processo produtivo até o seu consumo pelo consumidor final. Aqui a gente traz dois exemplos, o primeiro com medicamentos, né? Hoje, processos, principalmente de medicamentos, são extremamente regulados. Existem processos de rastreabilidade super rígidos, né, que estão associados a isso. E como que eu implemento um processo de rastreabilidade? Além do dado fixo, qual que é o medicamento, qual que é o princípio ativo, a forma dele que não muda, eu tenho justamente esses dados variáveis, que é um lote, uma data de validade, por exemplo, e hoje, especialmente falando de Brasil, mas alguns outros países já estão fazendo isso, é o número de série daquele medicamento. Então, com esse dado, essa identificação unitária, item a item, eu consigo implementar um processo de rastreabilidade.
Outro exemplo que a gente tem são as frutas, legumes e verduras, que também já estão começando a ter esses processos, estão começando a ter um processo de rastreabilidade, tanto a indústria, a cadeia, mas como o próprio consumidor cada vez se interessa mais por isso, então é importante. E essas informações, então, elas estão todas codificadas, vamos falar assim, caminhando junto com o produto. E isso, então, é usado por toda a cadeia de suprimento há muito tempo, não precisa ser uma cadeia 4.0, uma cadeia conectada, mas são informações que permitem tomadas de decisões, melhorias, ganhos de eficiência, evitar perdas e tudo mais. Nesse mundo hoje, que a gente fala tanto de uma cadeia 4.0, uma cadeia conectada, uma cadeia ideal, vamos falar assim, né? Todas essas informações são trocadas de uma maneira digital. Não chega a ser importante, tão importante que isso esteja junto com o item necessariamente, desde que eu tenha uma identificação única dele, que me permita recuperar essas informações num banco de dados, por exemplo, em nuvem e tudo mais, né? Eu, como processo produtivo, a cada etapa de produção, eu consigo alimentar esse banco, aí depois eu tenho um processo de logística, por exemplo, eu consigo, através da identificação única, capturar do que se trata, com o que eu estou lidando e como eu tenho que lidar com isso, né? Alimentar Big Data, Machine Learning, uma série de tecnologias que estão crescendo em volta desse volume de dados e chegando até o consumidor final. Mas a gente não está, vamos falar assim, né, não chegamos nessa cadeia ou nesse cenário que é ideal, vamos falar, ótimo. Acho que talvez esse seja o melhor termo, né? A gente ainda não chegou no cenário ótimo. A gente tem um mundo muito heterogêneo, a gente tem uma cadeia de suprimentos muito heterogênea. A gente não consegue ter a garantia de que eu consiga fazer as trocas de informações que sejam necessárias de uma maneira conectada. Eu tenho, por exemplo, algum tipo de produção no agro, por exemplo, às vezes no campo eu não tenho uma informação, uma conexão que me permita atualizar em tempo real, eu preciso descobrir o que eu vou lidar só no momento que eu cheguei. Dentro, às vezes, do meu próprio processo produtivo de manufatura, eu não consigo que meus equipamentos se comuniquem entre si e, eventualmente, só na chegada daquele material, daquele item a ser trabalhado, que eu vou poder tomar uma decisão de como eu vou atuar sobre isso, né? E segue, eu tenho processos logísticos de distribuição e, eventualmente, até o consumidor final, uma venda lá na frente, né? A gente sabe que, infelizmente, são setores diferentes, culturas diferentes, países diferentes, níveis de maturidade diferentes, e a gente precisa estar preparado, então, para conseguir se comunicar, mesmo em um ambiente adverso, vamos falar assim, né? Tradicionalmente, como que então era feito essas trocas de mensagens, essa conversa entre os stakeholders, os elos da cadeia? Tradicionalmente, a gente usava um código de barras, né? E esse código de barras ele permite automações variadas em etapas variadas do ciclo de vida, né? Vamos falar assim, do produto, né? Tradicionalmente, o primeiro código é o mais famoso, que é o código EAN, que a gente encontra no supermercado, nos produtos, mas existem alguns outros códigos que, inclusive, são códigos de tamanho variável e que conseguem carregar dados fixos apenas, como o EAN 13, ou dados variáveis, como o próprio Data Matrix, que a gente vê muito na saúde, e o QR Code. Mas existe um ponto-chave que esses códigos acabam não atendendo às necessidades completas, né? A cada etapa de um processo, eu tenho, eventualmente, atualizações de informações, eu tenho novos status que são adicionados e que isso pode influenciar diretamente a próxima etapa produtiva ou de distribuição, o que seja. Quando a gente usa um código de barras, apesar de ele ser super barato, ele carregar bastante informação em uma área pequena, ele tem um calcanhar de Aquiles, né? Eu não consigo atualizar uma etiqueta dessa. E como que a gente poderia fazer isso, né? Simplesmente imprimindo uma etiqueta nova, com as novas informações, aplicando isso nos produtos e encaminhando isso.
quando a gente trata de uma, duas etiquetas, a gente consegue até imaginar que isso seja possível. Mas e quando a gente escala isso para um volume de milhares, milhões de itens, né? Quando eu distribuo isso por toda a cadeia, quando eu tenho várias linhas de produção, isso pode acabar sendo um problema. O processo de atualizar essas informações, ter que gerar uma nova etiqueta, aplicar no produto, ela pode ser lenta, custosa e está sujeita a erros. Como então que a gente pode tentar resolver esse problema, né? Seria legal ter uma etiqueta que ela fosse, que a gente pudesse reescrever ela sempre que precisasse, né? Uma opção, que também é um dos padrões da GS1, são as etiquetas de radiofrequência, né? As etiquetas, alguns chamam de etiqueta inteligente, ou as etiquetas RFD, ou RFID, que muito se fala aqui no Brasil, né? Elas são a tecnologia de radiofrequência. Ela é uma tecnologia de auto-ID, né, de captura automática de dados, que usa ondas de rádio para isso, e eu não preciso, inclusive, ter um contato visual como as etiquetas tradicionais de código de barras têm, né? Outra vantagem da radiofrequência, eu consigo fazer leituras em lote. Então, se eu tenho uma caixa fechada com 100, 200 itens, com uma leitura de 1, 2 segundos, eu consigo capturar todas essas informações. Além da capacidade dela de ter um espaço para carregar informações a nível de identificação do item, né, o número de série daquele item. Para o contexto que a gente está discutindo hoje, uma característica que é super interessante da radiofrequência é a possibilidade de você reescrever a memória da etiqueta durante o processo, durante o ciclo de vida dela, né, que ela está acompanhando o produto. Eu apliquei ela em uma etapa e conforme eu vou caminhando isso por todo o desenvolvimento, eu consigo justamente gravar informações novas e atualizar meu processo produtivo sem ter que trocar uma etiqueta, sem ter que parar meu processo, sem ter que fazer isso item a item, né? Uma estrutura básica de uma etiqueta RFD, da memória que a gente encontra num chip tradicional, é esse. Ele tem basicamente 4 blocos de memória, mas que nos importam, exatamente eu dou destaque para 2 blocos, né? O bloco 01, que a gente chama de EPC, esse bloco fundamental porque ele é a identificação do item, né? Ele carrega o que a gente chama de SGTIN, né? GTIN é a chave de identificação, o número do código de barras, vamos falar assim, né? Que é o número global do item comercial, ele é aquele número único daquele produto, do que a gente está lidando. O S de SGTIN vem de serializado, né? Então tem um número único que identifica o produto, o tipo de produto, pode ser um próprio apontador como esse, pode ser um computador, ou o que seja. Mas eu tenho a identificação a nível de item, eu posso adicionar um número serial, né, que torna a identificação única, né? Então o banco EPC, ele é fundamental porque ele é o banco que carrega, então, a identificação única do item. Mas, então, como que eu consigo carregar alguma informação específica daquela etapa daquele processo produtivo? É justamente no campo de memória do usuário, né? Esse campo de memória é como se fosse entre aspas, uma página em branco, onde eu posso colocar informações à medida que elas sejam importantes para o meu processo, sejam necessárias, né? Essas informações. E eu consigo, então, atualizar, apagar, escrever ou reescrever o que está ali dentro a cada nova etapa, sem ter que tirar uma etiqueta e colocar uma outra etiqueta, e isso a nível de item, né? O que é importante? Já que eu sou uma empresa que eu preciso trocar informações e uso como meio o meu item, ele caminha e dentro dele vai a informação, eu não tenho mais essa possibilidade de trocá-la de uma maneira digital, o uso de padrões é fundamental para isso. Os padrões permitem que eu consiga implementar uma língua única, universal, que possa ser entendida por todos na cadeia, no processo, no ciclo de vida daquele produto, e todos consigam se comunicar e se entender sem, entre aspas, a ajuda do elo anterior. Então, eu recebi uma informação, recebi aquele produto, eu vou olhar para ele, eu sei o que significa isso. E como que eu sei? Através de uma língua única, de um padrão único, que é justamente o papel da GS1 no mundo, definir esses padrões únicos para que as empresas, né, possam se comunicar.
Dentro da memória de usuário de um chip de radiofrequência, eu falei que ele é uma folha em branco, eu posso colocar não infinitas, porque eu tenho limitação física, né, da memória do chip, né, existem tamanhos variados de memória, então isso é um estudo que deve ser feito junto com um parceiro que está implementando, mas eu consigo colocar uma série de informações, e a GS1 define, então, em padrões para que eu codifique essas informações, é o que a gente chama de identificadores de aplicação, né? Então, por exemplo, se eu quero colocar qual que é a próxima etapa produtiva para um destino, para onde eu tenho que enviar isso, se eu sou um distribuidor, se eu sou qual que é a próxima linha de produção, eu preciso colocar um lote, eu preciso colocar uma característica de personalização que deve ser adicionada a esse item, como que eu codifico essa informação de uma maneira que eu possa ter a certeza que o meu parceiro, o próximo stakeholder, o próximo elo, vá conseguir entender. Então, existe uma relação de mais de uma centena de tipos de informações, de modelos de codificação de informações, seguindo um padrão global que eu posso adotar e gravar dentro do meu chip. E assim atingir a tal da comunicação em uma cadeia de suprimentos que ela é desconectada, né? Para quem tiver curiosidade e gostaria de entender um pouco mais, gostaria de experimentar e simular, no site da GS1, a gente consegue ver pelo endereço aqui embaixo, existe uma ferramenta que ela é o codificador, ela codifica e decodifica essas informações. Vocês conseguem experimentar isso, né? Vou deixar o endereço aqui embaixo. Dentro dessa ferramenta eu consigo, então, identificar todas as informações que existem, que são possíveis de serem codificadas, eu posso experimentar isso, eu posso montar esse bloco de informações e atualizar à medida que for necessário, junto também com a identificação do produto ou do ativo logístico, do meu item, do meu ativo retornável, o que seja, né? Então, fica o convite para vocês a estarem visitando esse espaço, experimentando, testando, né? Como que se poderia fazer isso, né? Algumas conclusões, alguns que a gente pode imaginar disso, né? O pessoal sempre bate muito na tecla do custo da etiqueta de papel, né, versus a etiqueta de radiofrequência. Claro que tem uma diferença, a etiqueta RFD ela é um pouco mais cara que a etiqueta de papel, mas qual é o ganho que eu tenho no meu processo produtivo? Eventualmente isso se dilui, isso se paga, me dá um ROI muito curto, né? Então esse argumento que muitos falam sobre a questão de custo, ela pode ser facilmente superada pelo um desenho de processo que eu tenha esse ganho, essa velocidade, né? Regravar essas informações, então, isso é fundamental, me dá velocidade. Como isso pode ser feito de maneira automática, sem interação com o item de uma maneira física, me ajuda a evitar erros, né? Isso é bastante importante, né? Que justamente a etiqueta de RFD, ela permite uma automação sem uma interação humana. Eu consigo fazer uma conferência, eu consigo fazer um inventário, eu consigo fazer uma atualização em tempo real de tudo que está acontecendo, né? Que eventualmente na etiqueta de papel demandaria uma ação humana de ir lá, bipar um código de barras, e isso não me traz em tempo real tudo que está disponível. Existe uma infinidade de possibilidades com a aplicação da tecnologia de radiofrequência, né? A radiofrequência que foi um dos primórdios do IoT, justamente ela talvez seja a maneira mais barata de tornar um item não conectado, conectado, né? Justamente eu consigo fazer com que esse item se comunique através dessas trocas. É isso aí, então, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha conseguido trocar um pouco de informações com vocês, chamar a atenção, mostrar que existe essa possibilidade e que vocês, caso identifiquem ou achem que isso seja aplicável ao processo de vocês, fica aqui uma sugestão, um conteúdo para vocês discutirem internamente e entender um pouco mais e ver como isso se aplica à empresa. E se precisarem de mim, estou à disposição. Vai ser um prazer poder conversar com quem tiver interesse. Um grande abraço, obrigado, tchau, tchau.